Uniclac. Olá, meus amigos. Aqui quem fala é o professor Stanley Costa, professor de Direito Civil, Processo Civil, aqui da LAC Concursos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula de uma série de estudos sobre o Juizado Especial Cível. Nosso primeiro encontro sobre a Lei 9.099 de 95, uma lei recorrentemente cobrada, e ao longo dessas aulas o nosso objetivo será verdadeiramente destrinchá-la, identificando quase que artigo por artigo aquilo que é mais importante, aquilo que é mais cobrado em concursos públicos, para que você, ao realizar a sua prova, obtenha o tão sonhado êxito. Ok? Então, sem mais delongas, vamos lá começar a nossa aula. Primeira parte dos estudos sobre os juizados especiais cíveis à luz da Lei 9.099. E nesse primeiro momento, fazendo algumas reflexões introdutórias, apresentando algumas noções introdutórias, é válido destacar que a criação dos juizados especiais se deu como cumprimento de um comando constitucional. A Constituição de 88, quando promulgada, trouxe consigo artigo 98, através do qual ordenava a criação de juizados especiais para conhecer, apreciar, tentar conciliar, julgar e executar as causas de menor complexidade. Então, quando lá em 1995 foi publicada a Lei 9.099, nada mais tivemos senão o cumprimento desse comando constitucional existente desde quando a Carta Magna foi então promulgada. Então vamos rapidinho aqui ver o que é esse artigo 98 da Constituição Cidadã, né, apelidada de Constituição Cidadã, nos traz. Veja lá: a União, no Distrito Federal e nos territórios e os estados criarão, inciso 1º, juizados especiais providos por juízes togados ou togados e leigos, competentes para conciliação, julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo. Então, mais uma vez, quando em 1995 nós tivemos a elaboração, a promulgação, a publicação da Lei 9.099, nós nada mais, nada menos tivemos do que o cumprimento deste comando constitucional, iniciando assim o que atualmente chamamos de microsistema dos juizados especiais. Isso mesmo, iniciando o que atualmente chamamos de microsistema dos juizados especiais. Digo microsistema porque nós temos três leis especiais tratando sobre os juizados, regulando as diferentes espécies de juizados. 3 leis. Todas elas em cumprimento deste comando que pretendia ampliar o acesso à justiça. Nós sabemos que o acesso à justiça é princípio fundamental e o objetivo por trás deste comando era, evidentemente, ampliar, possibilitar a uma maior quantidade de pessoas o acesso livre e restrito ao Poder Judiciário. Evidentemente, que lá no processo civil nós vamos estudar as condições da ação, que são os requisitos para a obtenção de uma decisão de mérito. Afora isso, vale dizer que este comando que determina a criação dos juizados especiais objetiva ampliar
aumentar o acesso ao judiciário. Até algumas pessoas que entendem, né, analisando atualmente a situação dos juizados especiais, que acabou banalizando o acesso à justiça, porque agora qualquer conflitozinho de interesse, por menor que seja, o indivíduo sabe que pode acessar a justiça especial, e aí superlotou. Então, alguns até questionam se efetivamente o comando atingiu o resultado pretendido ou não. Agora, a despeito dessas discussões, fato é que atualmente nós temos um microsistema de juizados especiais formado por 3 legislações especiais. Ao longo das nossas aulas, nós cumpriremos o estudo da primeira delas, da Lei 9.099 de 95. Mas é importante destacar que existem outras 2 legislações também dispondo sobre juizados especiais. E as 3 leis estão organizadas dessa forma. Lei 9.099 de 95, tratando dos juizados especiais estaduais. O JEC, Juizado Especial Cível, e o GECRIM. Por sua vez, a Lei 10.259, em 2001, de 2001, traz a regulamentação do JEF, dos Juizados Especiais Federais. E fechando esse microsistema, concluindo esse microsistema, a Lei 12.153, de 2009, que regulamenta o Juizado Especial da Fazenda Pública, chamado de GEFAS, ok? Então, organizando aí no seu caderno, nós temos Lei 9.099, cuida do JEC, do GECRIM, Lei 10.259, dos Juizados Especiais Federais, o JEF, e Lei 12.153, que regulamenta o GEFAS, o Juizado Especial da Fazenda Pública. Faço questão de destacar esses detalhes introdutórios, porque uma das nossas tarefas ao longo das aulas certamente será diferenciar alguns institutos existentes em cada uma dessas legislações, né? Por exemplo, valor da causa, competência fundada no valor da causa, juizado especial cível até 40 salários, e as outras 2 espécies até 60 salários. Então, existem algumas diferenças que nós precisamos identificar, porque elas são muito cobradas em prova de concurso público. Ok? Cumprida, então, a tarefa de falarmos sobre a existência desse microsistema, ainda é importante, a título introdutório, né, tratarmos sobre a localização desses juizados especiais na organização do Poder Judiciário. É um dos temas mais famosos do direito constitucional e também lá do direito processual, quando trabalhamos competência, diz respeito à organização do Poder Judiciário. Certamente você conhece esse quadro aqui, né? Esse organograma, que nos revela a organização do Poder Judiciário. Ok? Então, nós temos aqui a divisão do Poder Judiciário horizontalmente e uma divisão vertical. Horizontalmente, a Justiça se divide em Justiça Comum, Justiça Especial. Aqui na Justiça Comum, Justiça Estadual, Justiça Federal. E, por sua vez, na Justiça Especial, nós temos a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar. Isso, perspectiva horizontal da classificação, da organização do Poder Judiciário. Verticalmente, o Judiciário se divide em instâncias. Primeira instância, segunda instância, instância superior, Supremo Tribunal Federal. Na Justiça Comum, onde temos Justiça Estadual e Justiça Federal, na primeira instância, onde nós vamos encontrar os juízes de direito, Justiça Estadual, e os juízes federais, Justiça Federal. Na segunda instância, Tribunal de Justiça, Justiça Estadual, TRF, Justiça Federal. E na instância superior,
o STJ. Por sua vez, na Justiça Estadual, onde nós encontramos a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar, a organização vertical também se dá em instância. Primeira instância da Justiça do Trabalho, onde encontramos os juízes do trabalho. Na segunda instância, o TRT, Tribunal Regional do Trabalho. E na terceira instância, na instância superior, o TST, o Tribunal Superior do Trabalho. Na Justiça Eleitoral, segunda Justiça Especial, primeira instância, juízes eleitorais. Segunda instância, TRE, Tribunal Regional Eleitoral. E instância superior, Tribunal Superior Eleitoral. Na Justiça Militar, onde existem aí diversos outros detalhes, que é apenas um organograma simplificado, nós temos na primeira instância, juiz militar, e aí o STM na instância superior. Se esse é um tema de direito constitucional, por que então estamos trabalhando aqui na análise da Lei 9.099? Meu objetivo introdutório é fazer com que vocês identifiquem a posição dos juizados especiais que fazem parte daquele microsistema na organização do Poder Judiciário. Veja bem, as três leis, os três juizados especiais, a sua competência está relacionada à justiça comum. Então, lá na justiça comum, justiça federal, paralelamente à primeira instância, juízes federais, onde nós vamos encontrar os juizados especiais federais, que tem como sua segunda instância a turma recursal, aqui paralela ao TRF. Instância superior, o STJ. Já na Justiça Estadual, nós temos os outros dois juizados especiais. Na primeira instância, juizados especiais estaduais, relacionados aqui com a primeira instância, onde se localizam também os juízes de direito, que centralizado, e a turma recursal, sua segunda instância, instância superior, STJ. E para as causas onde figurarem os entes da Fazenda Pública Estadual, é que nós temos aqui os juizados especiais da Fazenda Pública. Segunda instância, turma recursal, instância superior, STJ. Então, apenas relembrando a organização do Poder Judiciário para o fim de identificar geograficamente onde estão localizados os três juizados especiais que compõem o microsistema sobre o qual nós falamos. Outro detalhe que vale a pena destacar é que essas três leis que formam o microsistema dos juizados especiais, elas comunicam entre si. Isso mesmo, veja bem, elas formam um microsistema onde as três comunicam, de modo que, se faltar alguma regulamentação na Lei 9.099, eu não vou buscar diretamente no CPC, que é subsidiário, evidentemente. Se faltar algum instituto, alguma regulamentação indispensável na Lei 9.099, eu vou buscar primeiro nas leis que fazem parte do seu microsistema, lá na Lei 10.259 e na Lei 12.153. Da mesma forma, se algo faltar aqui na Lei 10.259, eu não vou buscar direto no CPC. Primeiro, vou procurar aqui nas outras duas normas que fazem parte do microsistema. E assim também na Lei 12.153 de 2009. Primeiro, elas comunicam entre si. Depois é que subsidiariamente partimos, então, para a análise do CPC. Ok? Ótimo. Noções introdutórias postas, vamos, enfim, trabalhar com a Lei 9.099, destacando aqui os seus pontos principais. Aqui no nosso primeiro bloco, vamos falar sobre os princípios orientadores e iniciaremos
a análise da competência. Ok? Artigo 1º da Lei 9.099, você já pode abrir aí o seu vade-mecum e acompanhar a leitura, fazendo as marcações que julgar necessárias. Vamos lá. Artigo 1º. Os juizados especiais cíveis e criminais, órgãos da justiça ordinária, então, notaram? Justiça comum, serão criados pela União no Distrito Federal e nos territórios e pelos estados para a conciliação, processo, julgamento e execução nas causas de sua competência. Então, bastante relacionado esse primeiro artigo ao comando constitucional, lá do artigo 98, que determinava a criação dos juizados especiais. O artigo 2º, ainda cuidando de disposições gerais, ele nos apresenta os chamados princípios orientadores do juizado especial. Então, os princípios fundantes, os princípios basilares, as normas fundamentais sobre as quais serão edificadas e foram edificadas as normas procedimentais específicas do juizado especial. E aí você se lembra que disse que as leis que fazem parte do microsistema, elas se comunicam. Isso fica bastante evidente aqui, porque apenas na Lei 9.099 é que nós vamos encontrar os chamados princípios orientadores. Mas não tenha dúvida alguma de que esses princípios orientadores do juizado especial civil também se aplicam ao juizado especial federal e ao juizado especial da Fazenda Pública. Acordam-se? As normas se comunicam, e apenas subsidiariamente é que aplicaremos o CPC. Então, mesmo não havendo previsão desses princípios nas leis que regulamentam o GEF e o GEFAS, é certo que esses princípios também serão aplicados lá. Vejamos, então, aqui, artigo 2º da Lei 9.099. O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando sempre que possível a conciliação ou a transação. Organizando, esse texto, didaticamente, o que nós temos é o seguinte: os 5 princípios orientadores do procedimento previsto na Lei 9.099, procedimento dos juizados especiais. São esses: princípio da oralidade, princípio da simplicidade e informalidade, apesar dos esforços de alguns doutrinadores para diferenciá-los, me parece pautado em vários doutrinadores que eles se equivalem. Terceiro princípio, princípio da economia processual. Quarto princípio, princípio da celeridade. Quinto princípio, princípio da busca constante à autocomposição. Então, 5 princípios orientadores do procedimento dos juizados especiais. Vamos aqui ver de que forma que esses princípios foram observados ao longo da Lei 9.099. E qual o objetivo, qual a finalidade de cada um deles. Primeiro, o princípio da oralidade. Pelo princípio da oralidade, o que nós temos é que, no âmbito dos juizados especiais, sempre que possível, sempre que necessário, os atos processuais poderão ser realizados oralmente, verbalmente. Então, buscando essa informalidade, que é o segundo princípio, uma das formas de se buscar essa informalidade é exatamente relativizando a necessidade de memoriais escritos. Pelo princípio da oralidade, nós temos que vários atos processuais que lá no CPC são atos formais, são atos solenes, aqui no procedimento dos juizados especiais poderão ser realizados oralmente. Se nós observarmos
a Lei 9.099 de uma forma bastante ampla, nós vamos encontrar, por exemplo, que a propositura da demanda pode ser feita verbalmente, que a apresentação da contestação pode ser realizada verbalmente, que a oposição de embargos de declaração pode ser verbal também. E o requerimento de cumprimento da sentença, de execução da sentença, da mesma forma. Vamos ver aqui os artigos mencionados. Artigo 14, só na parte que nos interessa, porque nós vamos estudá-los também em outras oportunidades. Artigo 14, o processo instaurar-se-á com a apresentação do pedido, escrito ou oral. Veja lá, princípio da oralidade, né? Propositura da demanda feita verbalmente, permissivo que encontramos lá no artigo 14. O processo instaurar-se-á com a apresentação do pedido, escrito ou oral. Artigo 30. A contestação que será oral ou escrita conterá a matéria de defesa. Então, mais uma vez aqui, incentivando o princípio orientador do juizado especial, princípio da oralidade. A contestação poderá ser apresentada oralmente. Seguindo, artigo 49. Artigo 49 da Lei 9.099, apenas na parte que nos interessa. Os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente. Então, legislador autorizando a oposição dos embargos de declaração de forma verbal. E artigo 52, que cuida da execução das decisões do juizado especial, né, no seu inciso 4º, nos traz o seguinte permissivo: não cumprida voluntariamente a sentença transitada em julgado e tendo havido solicitação do interessado, que poderá ser verbal, proceder-se-á desde logo à execução, dispensada nova citação. Então, tudo relacionado aqui ao processo sincrético, mas com o fato de que a solicitação do cumprimento da sentença, quando não for voluntariamente cumprida, pode ser realizada verbalmente. Então, se a decisão não for cumprida voluntariamente, né, o requerimento, a solicitação para a execução dessa sentença poderá ser verbalmente. Princípio da oralidade. Primeiro princípio orientador dos juizados especiais. Segundo princípio, à luz do que lemos lá no artigo 2º, é o princípio da simplicidade e o princípio da informalidade. Como disse, alguns doutrinadores até tentam identificar aqui uma diferença entre princípio da simplicidade, princípio da informalidade. Mas vários são os doutrinadores, né, aos quais me afilio, com os quais concordo, que dizem não haver uma diferença significativa, né? Na verdade, uma complementa a outra. O que o princípio da simplicidade e informalidade nos traz é que os procedimentos, os atos processuais serão válidos se preencherem a finalidade para o qual foram praticados, independentemente da forma, da observância da forma. O que nós temos aqui, meus caros, nada mais é do que o cumprimento do chamado princípio da instrumentalidade de formas. Isso você pode anotar aí no seu caderno. Instrumentalidade de formas. O princípio da simplicidade, o princípio da informalidade, ele nos traz o cumprimento da máxima de que o processo é instrumento. O processo, ele não é um fim em si mesmo, ele é um instrumento para a pacificação social. Ele é um instrumento da jurisdição, como encontramos na doutrina. Aqui, no âmbito dos juizados especiais, a forma que ele se materializa
né, é no sentido de que os atos processuais poderão ser realizados independentemente de forma, desde que preencham a finalidade para o qual foram produzidos, né? Então, nós não pronunciaremos, artigo 13, parágrafo 1º, não será pronunciada a nulidade sem que tenha havido real prejuízo. Ok? Princípio da informalidade, princípio da simplicidade. Terceiro princípio norteador dos juizados especiais é o princípio da economia processual, né? Segundo o qual deve-se buscar o maior rendimento possível com a produção da menor quantidade de atos processuais possível. Então, o princípio da economia processual, busca-se o maior rendimento possível com a produção da menor quantidade de atos necessários. Okay? Isso fica bastante claro, né, lá no artigo 27 da Lei 9.099, que ordena a realização da audiência de instrução e julgamento logo após a realização da audiência de conciliação. A Lei 9.099 fala sobre duas audiências necessárias no procedimento do juizado especial: a audiência de conciliação e a audiência de instrução e julgamento. Mas, cumprindo com o princípio da economia processual, o artigo 27 da Lei 9.099 determinará que, sempre que possível, a audiência de instrução e julgamento deverá ser realizada imediatamente após a audiência de conciliação. Se não for possível, então ela deverá ser designada no prazo de 15 dias posteriormente à audiência de conciliação. Ok? Então, demonstração aí do princípio da economia processual. Quarto princípio, princípio da celeridade. Princípio segundo o qual o processo deve seguir de forma mais célere possível em busca da solução do litígio, né? Considerando a estrutura física, considerando, né, o número de processos no juizado especial, ele deve seguir de forma mais célere possível em busca da solução do conflito. Para essa finalidade, a Lei 9.099 nos traz uma série de proibições, uma série de detalhes para trazer um pouco mais de informalidade, um pouco mais de simplicidade e, assim, acelerar o procedimento. Por exemplo, nós temos que, artigo 10 da Lei 9.099, nós encontramos a disposição de que as formas de intervenção de terceiros são proibidas em sede de procedimento de juizado especial. Então, buscando conferir maior celeridade, a Lei 9.099 vai falar: é proibida a intervenção de terceiros no procedimento dos juizados especiais. Aqui nós temos que ter muita atenção, porque conforme nós analisaremos em outra aula, atualmente existe uma forma de intervenção de terceiros que é possível, sim, de ser aplicada no processo do juizado especial. A gente vai falar sobre isso no momento oportuno. Trata-se do incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Apesar do artigo 10 da Lei 9.099 expressamente proibir a intervenção de terceiros, por conta do novo CPC, nós temos a possibilidade da desconsideração de personalidade jurídica também em sede de juizados especiais. Mas isso é matéria para outro momento. Por enquanto, observando formas de cumprimento do princípio da celeridade, apresento aqui o artigo 10. Né? Outra demonstração da busca pela celeridade, nós temos quando da determinação de que nos juizados especiais não serão admitidas provas periciais, por exemplo. Né? Provas periciais tomam tempo.
Então, não condiz com o procedimento dos juizados especiais. Atenta contra o princípio fundante aqui, que é o princípio da celeridade. O último princípio orientador dos juizados especiais, esse princípio orientador de todo o processo civil. Novo CPC fala muito sobre esse princípio da busca pela autocomposição. Sempre que possível, em todas as oportunidades possíveis, o juiz deve buscar a autocomposição, deve buscar a conciliação, a transação. E aqui, no âmbito dos juizados especiais, não será diferente. Não será diferente. Princípio da busca constante pela autocomposição. Também princípio orientador dos juizados especiais. Ok? Então, 5 princípios orientadores do procedimento dos juizados especiais, à luz do artigo 2º da Lei 9.099, acabamos de ver princípio da oralidade, princípio da simplicidade e informalidade. Nós não declararemos nulo o ato processual que preencheu a sua finalidade, mesmo inobservando a forma. Princípio da instrumentalidade, né? Terceiro princípio, economia processual, e aí apresentei como instrumento de economia a regra de que sempre que possível a audiência de instrução e julgamento deverá suceder imediatamente à conciliação, né? A audiência de conciliação, princípio da celeridade e princípio da busca constante pela autocomposição. Beleza? Disposições gerais da Lei 9.099 concluídas. Agora vamos falar então sobre a competência. Certamente um dos temas mais importantes da Lei 9.099 é o tema que nós iniciaremos agora. Tema muito cobrado em concurso público. Competência do Juizado Especial Federal. Antes de mais nada, você se lembra o que é competência? Você se recorda o que é competência? Veja, lá nas nossas primeiras aulas de processo civil, um dos conceitos fundamentais, um dos conceitos elementares que estudamos é o de jurisdição. Oportunidade em que analisamos a jurisdição a partir de 3 perspectivas: a jurisdição enquanto poder, a jurisdição enquanto função e a jurisdição enquanto atividade. Como não nos cabe aqui aprofundar no estudo da jurisdição, basta relembrar que jurisdição é o poder do Estado de solucionar conflitos pela imposição da norma jurídica. Então, o Estado tomou para si o poder de intervir na seara particular para a solução de conflitos. Por isso, jurisdição, poder, dever do Estado de solucionar conflitos por meio da imposição da norma jurídica. Acontece que, apesar de considerarmos a jurisdição como uma só e indivisível, é isso que a doutrina nos fala, a jurisdição ela é una e indivisível, apesar de assim considerarmos, é certo que, por uma questão de organização e por uma questão de segurança jurídica, é saudável dividir o trabalho jurisdicional. Imagina se um juiz do Mato Grosso pudesse julgar causas lá do Rio Grande do Sul julgar causas em Pernambuco, e um juiz julgar causas criminais, trabalhistas, cíveis, eleitorais, tributárias. E bem, nós perderíamos em qualidade. O que poderia certamente deixar ou descredibilizar o poder judiciário. Nossas decisões certamente não seriam tão justas assim. Por esse motivo,
é que o legislador impõe regras de competência. Competência, regras que objetivam dividir o trabalho jurisdicional. Ou, como a doutrina nos apresenta, a competência, ela é a medida da jurisdição. As regras sobre competência são aquelas que impõem limites à atividade jurisdicional de determinado juízo, ou de determinado magistrado, ou determinado juiz. Então, por isso, competência, medida da jurisdição. A jurisdição é una, a jurisdição é indivisível, mas por uma questão de organização, por uma questão de segurança jurídica, é que nós temos as regras de competência, que visam limitar a atuação do órgão jurisdicional. E aí, lá no direito processual civil, quando falamos de competência, nós analisamos os chamados critérios definidores da competência. Critérios definidores da competência. Nós vamos definir quais os limites da jurisdição de determinado órgão, levando em consideração alguns critérios que são 5 lá no direito processual civil. Quais são? Critério material, critério pessoal, critério funcional, critério do valor da causa e critério territorial. Com base nesses 5 critérios é que nós definimos a competência. Aqui no âmbito dos juizados especiais, nós também precisamos falar sobre competência, para saber o que pode ser apreciado, julgado e executado pelo juizado especial. E para definir a competência dos juizados especiais, nós utilizamos 4 dos 5 critérios que acabei de identificar. Quais? Critério do valor da causa, certamente o mais conhecido, que nós temos que tomar muito cuidado. Critério material. Critério material não é toda matéria que pode ser julgada pelo juizado especial. Critério pessoal, não é qualquer pessoa que pode ser parte em processos de competência do juizado especial. E critério territorial. Para distinguir aquilo que pode ser julgado pela justiça comum, aquilo que pode ser julgado pela justiça especial, nós utilizamos os 3 primeiros: valor da causa, matéria e pessoa. E aí, identificada a competência dos juizados especiais, para identificar a competência de um juizado em relação aos demais, é que utilizaremos o critério territorial. Observaram? Então, para identificar a competência do juizado frente à justiça comum, nesse caso, justiça comum estadual, utilizamos critério do valor da causa, critério da matéria, critério da pessoa. Perfeito. Juizado especial tem competência. Dentro dos vários juizados especiais, para identificar aquele que será competente, nos valeremos, então, do critério territorial. Agora, antes de analisar os critérios específicos de competência, qual é o valor da causa, quais são as matérias que podem ser apreciadas pelo juizado especial, quais pessoas podem ser parte de um processo no juizado especial, quais pessoas não podem. Antes de pensar nisso, 2 informações importantíssimas precisam ser destacadas. 2 informações importantíssimas precisam ser destacadas, informações muito cobradas em concurso público. A primeira delas é a seguinte: quando falamos sobre o juizado especial cível, o juizado especial estadual, é importante que você saiba que a parte, o interessado, é que decidirá se quer seguir o rito do procedimento especial ou se quer
ir para a justiça comum. Então, veja, buscar o procedimento do juizado especial estadual é faculdade do interessado. O autor é que decidirá se, no caso concreto, para ele é mais adequado buscar o procedimento do juizado especial estadual ou ir para a justiça comum. Em várias demandas, mesmo o juizado especial tendo competência, a parte pode preferir ir para a justiça comum. Nada obsta. Por quê? No que toca à competência do juizado especial estadual, a competência ela é relativa. Ela é relativa. Por isso postei aqui no nosso slide, nas causas de competência do juizado especial estadual, é facultado ao interessado optar pelo juizado especial ou pelo foro comum. Por quê? Porque a competência do juizado especial estadual é relativa. É relativa, conforme nos informa a melhor doutrina. Embora exista aí um certo dissenso quanto ao significado de relativa. Por que essa questão é tão importante, professor? Por que essa questão é tão importante, como o senhor disse? Pelo seguinte, nós sabemos que aqui no microsistema existem 3 juizados especiais. E o que eu quero que os senhores saibam, que os senhores anotem e grifem, é que o juizado especial estadual tem competência relativa. Ou seja, a parte pode escolher ir para o procedimento do juizado especial ou para o procedimento da justiça comum. Então, competência relativa. Agora, no que toca à justiça, ou melhor, no que toca ao juizado especial federal e ao juizado especial da Fazenda Pública, a competência é absoluta. Isso significa que, preenchendo os requisitos previstos na lei do Juizado Especial Federal, previstos na lei do Juizado Especial da Fazenda Pública, a parte não terá opção. Não será uma faculdade ir para o juizado especial, ir para o juizado especial federal. Não será uma faculdade, será uma obrigatoriedade. A parte não terá a opção de ajuizar a demanda, por exemplo, perante um juiz federal, se a competência for do juizado especial federal. Porque a competência do juizado especial federal é absoluta. A parte não terá a opção de buscar uma vara comum da Fazenda Pública estadual, da Fazenda Pública municipal, se a causa for de competência do GEFAS, do Juizado Especial da Fazenda Pública, porque a competência do GEF, a competência do GEFAS é absoluta. Apenas aqui no contexto da Lei 9.099, no juizado especial estadual, é que o interessado terá a faculdade de propor a demanda na justiça comum ou ir para o juizado especial. Apenas aqui na Lei 9.099. No âmbito do juizado especial federal, no âmbito do juizado especial da Fazenda Pública, a competência é absoluta. É absoluta. Por isso, postei aqui no nosso slide. Diferentemente, no âmbito do GEF e no âmbito do GEFAS, a competência é absoluta. Preenchidos os requisitos, os pressupostos previstos nas leis especiais, a parte não poderá optar pela Justiça Comum Federal, em detrimento do GEF. A parte não poderá optar por uma vara comum da Fazenda Pública, estadual ou municipal, em detrimento do GEFAS. Não poderá, porque GEF e GEFAS, competência absoluta. Juizado especial estadual, JEC, aí sim,
a parte tem essa faculdade. Ok? Primeira questão, muito importante, muito cobrada em concursos públicos, que eu gostaria que os senhores destacassem. Segundo ponto também de destaque, que também merece anotação aí no seu caderno, diz respeito à regra de que, sendo hipótese de procedimento especial, o JEC não terá competência para julgar a demanda. Vamos falar de uma forma um pouco mais objetiva, um pouco mais clara. Sendo o caso de uma demanda que o CPC vê para ela um procedimento especial, então não cabe juizado especial. Ok? Então, notação que eu gostaria que os senhores fizessem. As ações para as quais o CPC estipular, prever procedimento especial, qualquer que seja o valor, não poderá ser aplicado o procedimento da Lei 9.099, com exceção das hipóteses em que a própria Lei 9.099 autorizar, como é o caso das ações possessórias. Conforme nós veremos adiante, a Lei 9.099 autoriza que as ações possessórias de valor até 40 salários mínimos sigam o procedimento do juizado especial. Perfeito. Com exceção da hipótese em que expressamente a Lei 9.099 autorizar, as ações para as quais o legislador processualista estabeleceu o procedimento especial não poderá seguir o rito da Lei 9.099. Inclusive, temos enunciado do FONAGE sobre o assunto. Enunciado do FONAGE 8º. Veja lá o que ele nos dispõe. As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos juizados especiais. As ações cíveis sujeitas a procedimentos especiais não são admissíveis nos juizados especiais, com exceção das hipóteses em que a própria lei expressamente autorizar, como é o caso das ações possessórias. Beleza? Então, esse foi o nosso primeiro bloco. Falamos um pouquinho sobre algumas noções introdutórias, identificamos que a Lei 9.099, na verdade, ela cumpre o comando da Constituição, então foi a primeira lei a criar o juizado especial, atendendo o comando constitucional do artigo 98, e hoje nós temos um microsistema formado por 3 leis, que regulamentam o juizado especial estadual, juizado especial federal, juizado especial da Fazenda Pública. Identificamos onde esses juizados especiais se localizam na organização do Poder Judiciário, identificamos e analisamos os princípios orientadores dos juizados especiais, previstos lá no artigo 2º da Lei 9.099, e começamos aqui o estudo sobre a competência dos juizados especiais. Lembramos o que é competência e identificamos aqui 2 pontos já relevantes sobre o tema. Primeiro, que no juizado especial estadual, o procedimento da Lei 9.099 é faculdade. O que não acontece no JEF, o que não acontece no JEFAS. E segundo, que, como regra, se existe procedimento especial para determinada demanda, ela não poderá seguir o rito da Lei 9.099. Ok? Então, primeira parte. Segunda parte, nós trataremos, então, as regras específicas de competência. Te espero daqui a pouco. Clique lá.